Saudações para você que nos assiste e nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do Profitus Talks, o seu espaço de conversa onde valorizamos as pessoas, a tecnologia e a inovação. E hoje vamos falar de um tema que tem se tornado cada vez mais relevante para os profissionais e colaboradores em empresas. Vamos falar do profissional disruptivo. Este tema merece a nossa apreciação e por isso nós temos em estúdio o nosso convidado José Neto, que vai nos falar um pouquinho do que é o profissional disruptivo, como deve ser um funcionário ou um profissional disruptivo e como isto funciona na era 4.0. José Neto, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar de volta aqui. E antes mesmo de entrarmos para o nosso tema, eu gostaria de saber quem é o José Neto, onde se formou, em que se formou e por que é que nós o temos aqui para falar justamente de tecnologia, de inovação e principalmente na era 4.0. Boas. José Neto é hoje engenheiro de informática e telecomunicações, terminando o mestrado em gestão estratégica, okay? Pós-graduações em empreendedorismo e inovação. Das licenciaturas, tenho a licenciatura de engenharia informática pela Universidade de Lusíadas e tenho a licenciatura que no Brasil chamam de graduação de analista e desenvolvedor de sistemas. Okay? Talvez o que me traz aqui, se calhar, ou pelo convite feito, foi talvez pela diferença que tenho feito no mercado de trabalho, né, daquilo que têm sido os desafios e talvez tenha me destacado. Tal. Eu prefiro pensar assim. Tá. Porque para nós é sempre especial termos aqui pessoas em destaque, principalmente no nosso mercado. E para entrarmos já assim na nossa conversa, eu gostaria de saber de si, quem é um profissional disruptivo? Bom, eu começaria talvez de uma forma muito mais simples a dizer que é um profissional que pensa fora da caixa. Né? Um profissional que tá para fazer mais do que aquilo que lhe compete. Okay? Porque o desafio é constante. Então é um profissional que deve estar sempre disposto a ir buscar a excelência. E buscar a excelência requer trabalho e esforço, não é uma coisa de ficar parado. É necessário que esse profissional tenha atitude, tenha força, tenha coragem de buscar e acompanhar as novas tendências. E acompanhar as novas tendências, eu disse que o nosso tema vai ser baseado em profissional disruptivo na era 4.0. Boa. Como é que nós chegamos aqui ao 4.0? Gostaria que remontasse essa história até chegarmos ao 4.0. Bom, o 4.0 é focado naquilo que é a era digital. Né? Hoje nós na verdade é o foco no desenvolvimento da indústria. Né? Nós tivemos a indústria 1.0, que foi quando as máquinas a vapor foram surgindo, certo? Depois tivemos a era de 2.1, quando começou a vir primeiro vieram as roldanas, depois vieram as máquinas a vapor, depois entramos para o mundo das tecnologias, né? Tudo, creio que tudo começou com o telégrafo, o telefone, e aí foi se desenvolvendo. Então a indústria 4.0 é essa indústria da robotização, okay? A indústria das IAs, essa indústria onde a tecnologia tem um impacto muito forte hoje na vida de qualquer profissional. Okay? Se calhar eu arriscaria-me a dizer que hoje somos se calhar 40% dependentes da tecnologia para poder cumprir as nossas tarefas nas empresas. E como um profissional que percebe muito bem tecnologia, eu gostaria de saber de si quais são os pilares fundamentais nesta era do 4.0. Olha,
para além daquilo que é o conhecimento técnico, né, o que nós vamos chamar de hard skills, né, o conhecimento mais técnico naquilo que é a área em que cada um de nós domina, é necessário também o chamado soft skill hoje, né, que é o conhecimento que vai para além daquilo que é a nossa zona de conforto. É entender se eu for um engenheiro, eu preciso entender de negócio, preciso entender de negociação, preciso entender de vendas, preciso entender toda a empresa para que eu consiga então dar a resposta exata naquilo que é a minha área. E isso é que faz a diferença entre um profissional disruptivo, um profissional já bem estruturado a nível de tecnologias e daquele tradicional. Exatamente. E será que com essa, como é que eu vou dizer, disruptura, se assim posso dizer, e inovações constantes, né, principalmente nessa época do 4.0, aonde é que fica um profissional tradicional? Bom, é assim, eu acho que, acho não, né? Todo mundo, o mundo muda, as coisas vão desenvolvendo e toda a tecnologia que vai surgindo surge de alguma dificuldade que os humanos tiveram, então decidiram desenvolver algo que é para otimizar algum trabalho, né? As rodas, a roldana, isso tudo foi, e quando tem esse desenvolvimento, a otimização do trabalho, a escala aumenta. Por exemplo, se um país com 30 e tal habitantes, se nós continuarmos só a depender do campo e mão de obra manual, nós nunca vamos conseguir alimentar as 30 mil pessoas que vivem nesse país, certo? Então, as tecnologias vieram para isso, né? Como o crescimento populacional ele é quase que constante, então é preciso que vai se criando tecnologias que vão ajudando, né, as pessoas, os técnicos, as áreas, as empresas, os governos, para poderem assim dar resposta a esse crescimento. Então, para aquilo, a pergunta que colocou, onde é que ficam os profissionais tradicionais? Os profissionais têm que se desenvolver, querendo ou não, torna-se quase que obrigatório. É preciso que se desenvolvam, porque se não se desenvolverem, com essa evolução acabam sempre ficando para trás. Mas isso depende das empresas ou do próprio profissional, porque empresas há que entra um colaborador, suponhamos, em 2020 e até 2025 nunca recebeu uma capacitação técnica nem tecnológica da própria instituição. Boa. Se bem que podemos aqui dizer também que poderia ser falta de vontade própria em buscar de fora, mas uma empresa contrata, será que não seria o dever de cada empresa, principalmente aquelas que são técnicas, de darem, de capacitarem os seus colaboradores e os seus profissionais? Vamos olhar para as duas vertentes. Primeiro, sim, pode ser também uma responsabilidade das empresas criarem as questões de capacitação para os colaboradores que nelas estão, certo? Mas isso é como tudo. Vamos olhar uma empresa como uma pessoa. Qualquer pessoa tem sonhos, né? Tem objetivos e tem metas a cumprir. Empresas não é diferente, ok? Então, quando a empresa vai fazer um plano de formação, um plano de capacitação de um técnico, é de acordo com aquilo que são os objetivos da empresa. Okay? Então, isso é praticamente paralelo. Tal como as empresas precisam criar isso para poder atingir aquilo que são as metas, os seus objetivos definidos, nós também, como profissionais, também temos os nossos sonhos, as nossas metas e também queremos atingir outros patamares. Okay? Então, eu também não posso ficar só dependente, porque só estaria fechado naquilo que é o objetivo da empresa. Então, eu pessoalmente, eu quero atingir outros níveis e às vezes o meu nível transcende da empresa em que eu estou.
ok? Então, tal como a empresa tem esse dever, os profissionais também têm esse dever de procurar capacitar-se a si mesmo. Até porque isso também acaba sendo um ponto importante para aquilo que é um profissional disruptivo, né? Que é a questão do autoconhecimento, do autodidatismo. Didatismo. Ok? Sim, e eu gostaria que nos passasse também aqui de si como é que faz. Porque a ideia que nós queremos trazer aqui para essa conversa é que todos os profissionais cresçam em todos os aspectos, Exatamente. sejam eles tecnológicos e pessoais também. Uhum. Como disse a princípio, o nosso objetivo é falarmos das pessoas, da tecnologia e Exatamente. inovação. E como é que faz para estar atualizado, para estar dentro das atualizações tecnológicas e metodológicas, nesse caso, que fazem com que cresça todos os dias nessa era do 4.0? Uh, Muita investigação. Eu investigo bastante todos os dias, estou sempre atento aos highlights das informações de tecnologia, ok? Mas também desde 2000, vamos assim dizer, desde 2017, 18, exato, 18, 19, foram os anos que praticamente eu mergulhei em cargos diretivos. Okay? Então, desde então, eu tive que buscar conhecimento para essas áreas. Okay? Tive que buscar conhecimento para essas áreas. Fui nomeado diretor nacional de uma grande empresa e na altura não tinha grande conhecimento de gestão, por isso o mestrado em gestão estratégica, né, feito online. Então, o que é que acontece? De certa forma, já tinha um certo domínio na parte técnica, mas depois entrei num mundo que não era meu. Então, a ideia era eu buscar o máximo de conhecimento possível para poder agregar os dois. Okay? E isso tem, de hoje em diante, tem se tornado o prato do dia. É manter-se atualizado, ver aquilo que são as tendências, claro, quais são os meus objetivos e eu vou trabalhá-los de acordo com aquilo que são os meus objetivos, onde é que eu quero chegar, né? Por exemplo, se eu quiser ir trabalhar para a Alemanha, eu tenho que ver quais são os requisitos de trabalho para a Alemanha. Então, tenho que buscar e pesquisar todas aquelas informações que para mim serão benéficas caso eu for para a Alemanha. Se eu tiver que começar agora a treinar, né? A fazer, por exemplo, sei lá, karatê ou jiu-jitsu, eu tenho que buscar informação para saber Sobre. como é que, porque a ideia é eu estar melhor, né? Então tenho que buscar sempre ícones dessas áreas, ver como é que fizeram, qual era o ponto de vista deles, qual era a visão deles, para eu ver se estou no sítio certo ou não, né? E também para usar como barômetro, né? Que é para te direcionar. Então, não é um bicho, tipo, não é uma coisa do outro mundo, mas é cansativa, ok? É muito cansativa, tu tens que buscar essas duas informações, depois colocar em prática, ok? Não é algo que você diz que pegaste num livro, leste e já tens tudo feito, não é? preciso que estejas dedicado e queiras mesmo isso, né? Porque acaba sendo exaustivo. E dali falamos, praticamente já entramos no soft skills, né? Yeah, Que exatamente. é essa vontade. E falou, deu um exemplo aqui de ir trabalhar para a Alemanha, e eu gostaria de saber, a adaptação é crucial É, para todo totalmente, profissional. totalmente. E é preciso perceber que cada ambiente é um ambiente, né? Eh, Crescemos com os nossos pais, quando fomos viver com os nossos avós, tivemos que nos adaptar ao modo de vida com os avós. Quando saímos da creche e fomos para a escola, tivemos que nos adaptar, porque mudamos, porque nós estamos constantemente a mudar de zona desde miúdos, ok? Todo mundo saiu com os amigos do bairro, foi para a escola, encontrou novos amigos, saiu do secundário, foi para o ensino médio, novos amigos, na faculdade encontrou novos amigos, no mercado de trabalho a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Então, se eu não for adaptável, eu não consigo interagir nesses meios. E na prática profissional, principalmente, como é que faz, como é que vê
essa mentalidade de crescimento, de querer aprender todos os dias e de adaptar-se. Se bem que muitos são os profissionais que não têm essa capacidade. Sim. O que fez, já disse aqui que pesquisa muito, investiga muito, mas não é bem assim para todos. Então, o que faz, o que não deixa de fazer para que essa adaptação e essa mentalidade de crescimento se torne algo natural? Olha, eu sempre brincava com o meu pai o seguinte, né? Tipo, eu sempre dizia ao velho, pá, o velho sempre dizia que nós temos que ter receio de um dia sermos assalariados do INSS, tá vendo? Yeah. Não que seja mal, mas pronto, que depois a gente iria criar um nível de vida que o dinheiro da pensão não iria ser o suficiente, ok? Então, existem muitas coisas que vão acontecendo e você vai ter que se posicionar. Por exemplo, quando chegou depois, estamos a falar de 2014, 2015, começamos, né, acho que a crise em Angola tomou uma proporção maior e muitos empregos se perderam, ok? Muitas pessoas ficaram sem empregos. E eu acredito que, na verdade, não houve falta de empregos, ok? Houve, na verdade, pessoas capazes de ocuparem certas posições que eram necessárias. Porque era, como o país está em crise, as empresas tinham de pensar se eu vou mandar 10 funcionários para a Índia para serem formados ou se vou ter que formar aqui em Angola. Mas se eu tenho 10 que se vier um ou dois que conseguem dar resposta nessa necessidade que eu tenho, é mais fácil eu trazer os dois que é para ir tirar esses 3, okay? ou esses 5. Não que seja maldade das empresas, mas as empresas foram feitas para crescerem, né? Porque elas é que movimentam a economia, então são decisões de certa forma não muito boas, mas têm que ser feitas. E durante esse tempo, em conversa com amigos, com familiares, a preocupação é se nós seríamos os próximos, né? Se nós iríamos aguentar, se nós iríamos aguentar essas crises. Então, isso de certa forma nos faz sempre procurar nos redefinirmos, olhar o que é que, ok, por que é que aquela empresa despediu X, por que é que os outros despediram, mas tu quando ias para o Jobars, o LinkedIn e por aí fora, encontravas uma pilha de contratações, estão os especialistas na área X, na área Y, na área Z. Okay? Porque também muita mão de obra expatriada com mais experiência acabou saindo. Okay? Então quem estava preparado para aquele momento acabou ocupando esses cargos, acabou ganhando destaque nessas empresas. E hoje tu já tens muita mão de obra nacional bem preparada, com capacidade de fazer até mais do que era feito. Então, isso é que de certa forma acaba me movendo. E depois tens outra coisa. Depois tu cresces, és casado, tens filhos e o pensamento já não é só você. Né? Ok, o amanhã como é que será? Então, todas essas coisas que vão fazendo com que a direção é essa e eu preciso estar nesse nível. Dali é que me traz aqui agora a seguinte visão. Voltou para 2014 e trouxe-me aqui algo à mente. É isso que realmente faz a diferença do funcionário disruptivo, porque ele precisa ter uma forte visão não só do presente, mas também do futuro. Do futuro, exatamente. Olha, há um escritor, Nassim Taleb, que ele escreveu a lógica do cisne negro. Tem a lógica do cisne negro e tem outro livro também muito bom que eu se calhar recomendaria, que é o Antifrágil. A lógica do cisne negro fala sobre as crises econômicas e as fases. E aquilo que disse, que é bem verdade, ele dá aquela visão não só do presente, mas também do futuro. Okay? E o outro livro, ele vem dizer que
em toda crise há sempre uma oportunidade. Então é uma questão de posicionamento. Okay? É uma questão de posicionamento. Onde é que nós vamos estar se isso acontecer? Okay? Por exemplo, veio a pandemia. Todo mundo teve, a maior parte das pessoas tiveram que ficar em casa. O modo de trabalho mudou. Algumas empresas tiveram, infelizmente, não conseguiram fazer muita coisa, tiveram de fechar. Então nós estarmos preparados para essas coisas, e se não tivermos, ok, se daqui a 5 anos nós tivermos mais uma pandemia, como é que vamos nos comportar? Okay? Então eu acho que não só nós, como se as empresas hoje já fazem planos de contenção de crise, né? E pronto, a pandemia foi uma coisa quase que não prevista, daí tá, é um cisne, né? É um cisne negro, é uma coisa não prevista, mas se as empresas fazem esses planos de contenção, né? Então nós também temos de fazer os nossos. E com a saída de muitos estrangeiros e especialistas, como disse, depois de 2014, surgiram muitos especialistas nacionais. Muitos. Claro. E hoje, como disse há pouquinho, nunca sabemos quando é que vem a próxima pandemia, quando é que vem a próxima crise. E quais são ou quais as tendências acredita que vão revolucionar o mundo da tecnologia? Bom, eu acho que tem o boom da inteligência artificial agora, né? Que é o que todo mundo está a olhar, e que se debate muito, ok? Mas eu acho que existe muita coisa nova que vem por aí. Claro, se eu disse que na altura que 40% das nossas atividades já são mais dependentes das tecnologias, acredito que essa porcentagem já vai aumentar, porque as IAs estão a ser desenvolvidas de formas brutais, né? Hoje já fazem quase que 90% do teu trabalho. Okay? Então, existem muitas novas áreas, muitas novas atividades, muitos setores novos que vão surgir, e só quem estiver mesmo pronto e preparado para assumir essas posições é que vai ter esse destaque, porque o avanço com o advento das tecnologias, por exemplo, os carros autônomos, okay? Isso já te reduz o número da questão de motoristas, tá bem? Mas se calhar abre um outro mercado, tipo, ok, quem vai monitorar esses carros? Quer dizer que se eu ontem conduzia, se calhar eu vou ter que ficar num sítio, numa sala, a monitorar os carros que estão hoje na rua, os aviões, será que vão continuar a ser pilotados por homens ou não? Né? Porque a ideia é, ok, vamos tentar salvar mais vidas. Okay? Então, mas pronto, tem o lado bom, tem o lado mau. Né? A gente vai sempre olhar para o lado positivo, mas claro, também tem os lados negativos. E é nisso que nós temos que estar a olhar. Existem muita coisa nova que há de aparecer, principalmente agora com o surgimento da inteligência artificial. Sim, e é algo que tem tomado conta do mercado, de todos os mercados, por isso é que eu perguntei relativamente a isso. E eu gostaria de completar a questão dizendo e perguntando também, claro, como é que tem se preparado para liderá-los. Se bem que disse agora que vai haver uma outra revolução tecnológica, claro, mas deu aqui exemplo dos táxis autônomos. Mesmo aparecendo, mesmo sendo revolucionado algumas coisas no mundo, surge sempre uma vaga para o ser humano. Exatamente. Já não é o motorista, mas é aquele que se calhar toma conta de forma remota do carro. Do carro, exatamente. E em termos profissionais, nas empresas, hoje, claramente que depois da Covid também houve uma redução de pessoal e uma secretária que tinha 3 tarefas, hoje já tem 6. Um técnico que tinha 2, hoje já tem 3 ou 4 ocupações numa só empresa. Acha que ou acredita que ainda podemos
resgatar alguns funcionários e tornar os trabalhos mais práticos e dinâmicos, mas com novo pessoal, desde que sejam todos, desde que sejam não, desde que o tornemos todos estes disruptivos. Bom, é assim, tornar todos, seriam todos decidirem que agora nós temos que seguir esse caminho. Okay? Acho que seria meio que impossível. Normalmente aquelas pessoas que ficaram com mais trabalhos ou não são aquelas pessoas que de certa forma acabaram se destacando mais e mostrando que tinham capacidade para o fazer. Okay? E os números de desemprego assustadores como são, ninguém vai querer ficar para trás. Okay? Para as empresas nós temos que perceber que o objetivo de toda a empresa é tornar-se, é ser mais dinâmica no seu processo, no seu atendimento, na sua entrega. Okay? Todo mundo que quiser ter uma hamburgueria vai querer vender mais hambúrgueres. Então ele vai pensar, se ele conseguir colocar um robô que lhe dá 20 hambúrgueres em menos de 15 minutos, talvez ele vai dizer que, para a minha demanda, eu prefiro ter os robôs do que as pessoas. Okay? Então, para os donos de empresa, eles querem ter a sua entrega muito mais otimizada, ser os processos mais otimizados. Por quê? Porque nós, de certa forma, como humanos, somos falhos e às vezes atrasamos milhares de atividades porque tentamos meter a cabeça em muitos sítios e não conseguimos. Okay? Então, hoje os IRPs das empresas já estão com IAs implementadas, capazes de fazerem algumas atividades que já não precisam de validação do humano. Okay? Se calhar no final só vai o humano validar se os passos se estão todos bem ou não. A questão, por exemplo, no processamento de bilhetes, okay? A interação que tu tens com a senhora que vai tratar o bilhete e a máquina podia ser, se calhar, toda digitalizada. Okay? Podia ser, se calhar, toda digitalizada. Então, existem áreas que todo profissional precisa ter que se repensar, porque são áreas que vão ser mesmo... Se nós quisermos dinamizar as coisas, a tecnologia é o caminho. Então, a ideia dos profissionais é, ok, se amanhã a minha área for dinamizada, aonde é que eu fico? Okay? Eu, como profissional, devo estar preocupado em saber como é que eu vou fazer para eu poder evoluir. Porque, querendo ou não, a evolução chega. Então, é preciso eu perceber se eu estou preparado para essa evolução ou não. Porque, muitas das vezes, eu já trabalho aqui no Estado, não tem problema. Estou sentado, venho, não venho, o salário mantém-se. Né? Mas nós vimos com a pandemia que uma simples mudança pode gerar um impacto muito grande. Né? Então, para os técnicos, é preciso que façam mais daquilo daquilo que muitas das vezes as empresas pedem para fazer, okay? Porque os donos das empresas, eles estão lá em cima a pensar negócio, estratégia, como escalar, como crescer mais rápido, como faturar mais. Então, eles estão a pensar em soluções para atender o objetivo deles. Okay? Como donos de empresa, eles querem soluções que atendam tudo. Se eu quiser um call center e conseguir ter um call center de IAs, se calhar eu não preciso mais de contratar pessoas. Okay? E isso vai reduzir muitas coisas. Por quê? Quanto mais tecnologia eu coloco, eu vou reduzir o pessoal. Quanto mais pessoal eu reduzo, menos impostos eu pago. Okay? Porque no final das contas é uma questão do dinheiro que sai e o dinheiro que fica. E pronto, eu quero produzir mais, mas gastar menos. Sim, essa é a visão de todo empreendedor, todo empresário. Empresário, exatamente. Mas para a nossa realidade angolana, principalmente, onde a internet ainda falha, onde ainda temos problemas de eletricidade. E eu digo isso porque
falou da hamburgueria, chamou muita atenção. Um robô ou robôs que conseguem entregar 15 hambúrgueres em 20 minutos e 12 humanos que conseguem fazê-lo em 2 horas ou 3, claramente que nós íamos preferir os robôs Como empresário. como empresário, Bro. claro. Mas agora, me colocando na posição de cliente ou comprador, ainda eu quero trazer isso aqui, essa questão porque acho que já percebeu da humanização, Sim, de sim. trabalhos humanizados mesmo. Falou dos bilhetes, por exemplo. Exato. Há pessoas que vão para cadastrar ou para registrar os seus filhos. A pessoa, num José Neto, ainda falha. Exatamente. Ainda falha no José, se calhar falha no acento, ainda falha no Antônio. E trazendo os robôs, será que torna dinâmico e mais assertivo ou ainda podemos ter outras complicações? É assim, eu acho que é aquilo que eu disse. Toda a implementação de tecnologia vem, ou todo o desenvolvimento de tecnologia vem diante de uma necessidade existente. Ok? Então, quando vier uma máquina com inteligência artificial e já sabe como é que se escreve um José, já sabe como é que se escreve um Neto, já sabe que a primeira letra tem que ser maiúscula, já sabe que epá, ele já tem todos os padrões para fazer um processo, né? Que é para validar um processo. Então, a tendência é implementar sempre uma tecnologia que chame sempre a atenção de quem está a tratar a documentação. Porque muitas das vezes até quem recebe esquece De ler. de validar. E com uma máquina, aquilo já é constante. Aquilo é um processo de validação constante. É como se alguém estivesse a ler toda hora, cada linha a perguntar, está certo? É isso mesmo? Não está? Confirma? E por aí fora. Okay? E claro, pode haver aquelas falhas em que passe um processo ou outro e depois vai para se calhar para uma fase de verificação e validação ou correção e por aí fora. Mas tudo isso, por exemplo, empresas antigamente criavam planilhas para X, tal e por aí fora. Das planilhas vieram os ERPs, okay? Porque o desenvolvimento dos ERPs primaveras ou dos não foi porque alguém pensou só que vamos começar a trabalhar assim. Não, foi base já de algum trabalho que já era feito, okay? Só que era feito de forma mais manual possível. Hoje tu já tens ERPs que já fazem praticamente tudo. Tu só chegas lá, colocas o nome do teu funcionário na questão do RH, ele já vai te dar ali o que é que precisas, como é que tem que ter. Tá vendo? Antigamente não, antigamente o pessoal do RH que tinha que fazer a folha, tinha que assinar, demorava mais tempo, né? Então tudo vai ser de acordo à necessidade que a empresa tem, né? E desde que começamos a conversa, se bem percebi, não é que as tecnologias vêm para substituir propriamente os humanos, Não. mas se bem percebi, há aqui uma confusão que se faz, né? Porque diz que com o surgimento das novas tecnologias, com a inteligência artificial, muitos são os profissionais que vão perder seus empregos. Mas agora, eu, com a visão que passou, dá-me a entender de que todos os profissionais, tanto os administrativos, fora os técnicos, os administrativos todos passaram a ser técnicos. Na verdade, bom, técnicos não. Vamos dizer assim, técnicos não. Técnicos, eu digo técnicos porque no sentido de vamos todos monitorar. Exatamente. Já não vamos todos fazer a tarefa. Pronto, exatamente, ok? É preciso, o que na verdade o que na verdade as pessoas precisam perceber é que, querendo ou não, nós temos que nos adaptar e temos que evoluir também, ok? Nós temos que evoluir até onde pudermos, okay? Para podermos sempre ter uma posição naquilo que é, seja na empresa, seja na sociedade ou qualquer coisa. É preciso que a gente evolua, okay? Isso faz parte do ser humano, okay? Então a tecnologia
né? Ela evolui dia após dia, hora após hora. Hoje, se calhar, aquilo que nós estamos a ver, os nossos telefones recebem atualizações, se calhar, em um mês. Tá vendo? Então, estão todos os dias a validar um erro, a validar uma coisa que podia ser melhor, o novo telefone que vai sair com formato diferente, o novo telefone... Um exemplo simples, a Kodak, como empresa, a maior empresa de máquinas fotográficas, hoje é nada. Por quê? Porque os smartphones chegaram e embutiram tudo o que é tecnologia dentro do smartphone e todo mundo teve acesso àquilo. Okay? Então, não é que as tecnologias vieram tirar esse lugar, não. É claro que quando surgem sempre novas tecnologias, vão sempre surgir novas áreas, né? E nós é que temos que estar preparados para poder preencher essas áreas. Por exemplo, o tempo que eu levei para estudar, o tempo que eu levei para chegar ao YouTube, o tempo que eu levei para aprender alguma coisa, hoje em dia os miúdos vão levar muito menos tempo. Se calhar nós estudamos 15 anos, ou 20, 30 anos, os miúdos vão estudar 15 anos. E ainda é interessante, porque eu queria fazer uma questão relacionadamente a isso. Por quê? Porque o que é que nós, não vou dizer só o José, José, não vou dizer só o José Neto, não vou dizer só o José Neto, mas o que é que acha ou pensa que nós devemos fazer para garantir que o nosso conhecimento ou as nossas habilidades não sejam facilmente substituídas ou comotizadas pela inteligência artificial? É assim, nós não temos como fazer nada. Eu acho que não temos como fazer nada. Acho que nós só temos é que evoluir a cada dia que passa para podermos estar para e passo com essas novas tecnologias, até onde pudermos. Né? Não temos como dizer, vou ser bom nisso e a máquina aqui não chega. Tá? Bom, existem algumas coisas, por exemplo, os mecânicos. Vai continuar a existir mecânicos, só que vai ter oficinas mecânicas com máquinas mais sofisticadas para poder. Antigamente os mecânicos é que tinham que ir no motor e detectar qual era o problema. Okay? Hoje tu já tens máquinas, já tens máquinas que vão lá no motor e detectam qual é o problema, que é para o mecânico ir trabalhar especificamente naquilo. Então aquilo acaba otimizando o trabalho do mecânico. Okay? Se calhar a pessoa mais experiente que conseguia notar aquilo já não seja mais necessária, porque eu tenho uma máquina que é bem mais prática e o meu tempo reduz. Okay? Então as profissões vão continuar a existir e, lógico, vão surgir outras. Né? Tá aí, hoje, cibersegurança é uma profissão. Okay? Mas o que tem agora aqui o que nós chamamos de DevOps, que é desenvolvedores e operacionais, né? Que durante 2, 3 anos era visto como uma cultura de empresa, mas hoje praticamente está a tornar uma profissão. Né? As empresas já procuram um profissional que seja DevOps, né? Que é aquele profissional que conhece um bocado do desenvolvimento e um bocado das operações, aquele profissional que vai estar ali no meio para poder fazer com que as duas áreas andem. Okay? Então, novas profissões vão sempre existir. Algumas serão unificadas, né? Algumas serão unidas e, consequentemente, deve sair um nome diferente daí. Mas nós é que temos que estar preparados para poder estar nesses sítios. Sim, mas é a inteligência artificial que vai dar nome às novas tarefas e às novas posições. Não só a inteligência artificial, por exemplo, nós falamos muito sobre a inteligência artificial, mas tem outra tecnologia, que é a tecnologia da blockchain, em que o pessoal fala mais das criptomoedas, né? Mas existe uma tecnologia por baixo que também é uma mega tecnologia. Okay? E eu acho que é uma tecnologia que tem gerado grande impacto em vários países, né? Porque é uma tecnologia que porque hoje qual vai ser a grande preocupação daqui para frente? A grande preocupação vai ser a questão dos dados. Okay? Onde é que o meu dado fica? Com quem fica? Quem controla? Okay? Como é que eu vou validar que se o meu dado está bem guardado ou não? Então isso depois
as questões dos perigos cibernéticos, eles aumentam. Okay? Então vou precisar, hoje as empresas já precisam de um departamento de cibersegurança para cuidar desses cyberataques. Okay? Então, com a evolução é inevitável para qualquer área. Então, várias profissões serão unificadas e daí vão surgindo os nomes, tal como os desenvolvedores e operadores. Já saíram os DevOps hoje, que é uma profissão. Okay? Mas não é nada que não existia lá embaixo. Se calhar só é um profissional com um conhecimento muito mais amplo naquilo que é no nível operacional e naquilo que é no nível de desenvolvimento. Fora assim do nosso tema, porque antes mesmo de vir para aqui, né, para o programa, eu estava a fazer pesquisas, claro, e estava a ver algumas entrevistas e acabei por ver um filme, o último Missão Impossível. Não sei se já vi. Meteu-me um medo e eu, e eu liguei isso à nossa conversa porque era a inteligência artificial ou era uma tecnologia que tomou conta do mundo, quase tomou conta do mundo e poderia ter acabado com ele em um... Do mundo não, do sistema, né? Do sistema. E poderia ter acabado com a Terra, acho que em 5 minutos, em 1 minuto, em 2 minutos, não sei. Isso deu-me um medo e eu perguntei-me aonde é que a tecnologia ou a revolução da tecnologia vai nos levar. Será que nós, com o avançar do tempo, nós vamos conseguir tomar conta das tecnologias ou as tecnologias vão tomar conta de nós? A pergunta é, no filme, quem parou a máquina? É uma grande... Essa é na verdade, é uma grande resposta, mas não sei se nós temos para cada país ou para cada continente um Tom Cruise. Não sei se temos um Ethan para cada continente. Pronto, eu acho que de certa forma eu prefiro pensar que todo filme é a demonstração daquilo que a gente pensa, claro, né? Daquilo que a gente pensa e talvez já a preparação de e se, né? Olhar para aquilo que são as possibilidades. Exato. Porque sempre que nós criamos alguma coisa, imagina, a internet surgiu, algo bom, top, mas também existe a Deep Web. Só que a Deep Web é consequência da internet. Tu não consegues desligar a Deep Web, para isso tiras de acabar com a internet toda do mundo. Então sempre que alguma coisa é desenvolvida, sempre que alguma coisa surge, claro, tem sempre o lado bom e o lado mau, né? Tal como nós queremos mais tecnologia, nós queremos olhar para aquilo que é o desenvolvimento, nós queremos sempre experimentar essas coisas. Os amigos do alheio também estão ali prontos para tudo isso, porque falou do filme. Quem deu iniciativa ao projeto não foi só a máquina, tá vendo? Não foi a máquina. Então, nós é que somos, se calhar, o nosso pior perigo. E aqui vai nós somos a nossa solução, mas também o nosso pior perigo. E aqui vai mais uma, da minha cabeça, não sei se... Eu tenho muita coisa na cabeça, aqui vai mais uma. Vou voltar quando falava sobre as hamburguerias e os robôs que poderiam fazer em 15 minutos, em 20 minutos, 15 hambúrgueres e 2 humanos ou 3 poderiam fazer só 10 ou 15 em 1 hora. Nós queremos tempo. A tecnologia, essa revolução dos robôs e da inteligência artificial é para nos poupar tempo. Nós queremos tempo, mas nós queremos esse tempo para quê? Bom, de si, eu gostaria de saber pessoalmente de si, esse tempo que nós procuramos, queremos tempo. Olha, nós hoje estamos a usar a inteligência artificial, poupa-nos tempo. Hoje nós vamos colocar robôs aqui, dá-nos tempo, mas esse tempo aonde é que nos leva? Nós queremos esse tempo. Dependendo da área. Empresarialmente, tu vais querer sempre mais tempo para fazer mais coisas. Mais tempo para se preparar, para se projetar, para alcançar outras coisas. Porque tu como investidor, tu como empreendedor, tu estás a olhar para aquilo que são os teus números, tu estás a olhar para aquilo que são as tuas necessidades, tu estás a olhar para aquilo que é o teu futuro, tu estás a olhar para
para aquele que é o objetivo que você traçou para a empresa. Okay? Então, você vai sempre procurar as soluções que otimizem sempre o trabalho. Okay? Se calhar tens muito trabalho manual, se calhar tens muito trabalho manual e queres reduzir isso, né? Achas que isso tem impedido, de certa forma, algum alavancar da empresa. Então, vai à busca de tecnologia para implementar na empresa. E como pessoa, né, eu acho que nós hoje trabalhamos mais do que está com as nossas próprias famílias. Okay? E eu vou dizer, sou praticamente quase uma amostra disso. Okay? É muita coisa para ir procurar, muita coisa para ir para pesquisar, muita coisa para organizar, muita coisa para fazer, que uma só cabeça muitas das vezes não funciona. Então você vai sempre querer algo que otimize mais, né? Temos os WhatsApps, já conseguimos estar ligados com a família por videochamadas e estar no outro sítio a trabalhar. Antigamente não tínhamos isso, então tu não tinhas como saber se em casa estavam bem ou não, né? Então essas coisas vão melhorando, vão surgindo para, primeiro manter-nos sempre mais conectados, né? Mantermos sempre mais conectados. A nível de empresarial, tentamos alavancar mais rápido, porque hoje antigamente empresas levavam se calhar 10 anos, 15 anos para chegarem no primeiro bilhão, se calhar, ou para terem uma estrutura mesmo boa. Hoje, se calhar em menos de 2 anos, já tens empresas bem constituídas. Okay? Então, é isso que a sociedade hoje vai procurando. Eu atingir os níveis, os padrões daquilo que eu quero, né? Porque onde nós chegamos hoje, se calhar os nossos pais não chegaram, e nós, se calhar com a metade da idade deles, chegamos onde eles não chegaram. Claro, isso com a ajuda da tecnologia, né? Então é esse tempo que a gente sempre vai olhar e tentar fazer as coisas o menos tempo possível. Eu querer fazer a faculdade, antes era 5 anos, mas hoje já está a fazer 3 anos. Já são, antes dos 20 já está formado. Antigamente nós sabíamos, para ter os 22 anos, estás formado, 25, chegaste no teu mestrado e vais andando. Hoje os miúdos estão chegando nos 22 já com mestrado. Então vamos ter, e aí tá, vamos ter o quê? Profissionais a saírem do mundo acadêmico muito mais cedo, com 19 anos, 20, com 30 anos. Okay? Quando nós começamos a trabalhar, eu pessoalmente, estamos a falar nos 16, 17 anos, né? Mas ainda estava no ensino médio. Mas hoje já vais ter com 17, 18 já na faculdade. Okay? Então, eu acho que é esse tempo. Né? Eu acho que é esse tempo. Claro, quanto mais tempo nós tivermos, mais ideias a gente vai criando, e as tecnologias só avançam com esse tempo que os cientistas têm. E antes mesmo de terminarmos, eu gostaria que deixasse conselhos para os jovens que querem se tornar profissionais disruptivos. Olha, eu acho que tudo depende do que cada um quer de si, ok? Porque na verdade eu acredito que muita gente só atinge certos níveis de acordo ao impacto, né? Ao impacto que ele teve no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na infância, com o pai, com a mãe, nas escolas e tudo mais, né? Então isso vai depender sempre de como essa pessoa veio preparada lá de baixo e que níveis ela quer atingir, né? Então é preciso que nós tenhamos em mente que a evolução não vai parar, o desenvolvimento vai ser constante, novas tecnologias vão surgir e crises vão aparecer sempre, né? A economia tem sempre essa de tem os seus lados
tem as suas estabilidades, mas depois tem o seu pico, depois tem a sua queda, isso é tudo, isso é como tudo. Então nós só temos é que estar preparados para que quando esses ciclos surgirem, né? Quando esses ciclos surgirem, como é que a gente vai estar pronto? Ou como é que nós vamos estar, será que vamos estar preparados para poder enfrentar e viver com aquilo, ou será que vamos ser afastados, né? Porque não somos nós como humanos que vamos dizer assim, epá, José, já não quero mais ter aqui. Não, se calhar é o objetivo que eu preciso atingir, o José já não está em condições de seguir comigo. Então não é uma questão que eu seja mau, mas epá, eu preciso evoluir mais. Então se calhar já não vou precisar de estar com o José. É a mesma coisa, epá, eu cheguei à quinta classe, no final, epá, eu me esforcei para sair dali para ir para um outro nível. Se o José não se esforçou, epá, eu tenho que seguir em frente. Então nós temos é que só nos esforçar mais, sabendo, claro, o que é que nós queremos, onde é que nós queremos chegar e como é que nós podemos contribuir. Ficou o conselho, a conversa com José Neto. Obrigado Obrigado, por ter eu. aceitado o nosso convite Sempre um e prazer. também pelo conselho. Valeu. E assim foi mais um episódio do Prof dos Talks, seu espaço de conversa onde valorizamos as pessoas, a tecnologia e a inovação. Profissional disruptivo foi o nosso tema. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, comente e siga as nossas redes sociais. Comece pequeno, mas comece. Prof dos Talks, até o próximo episódio.